Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Dando continuidade ao nosso estudo das equações algébricas do terceiro grau, eu vou nesta videoaula resolver duas equações, uma de terceiro grau e uma do quarto grau, ok? Então, relembrando, toda a equação do terceiro grau admite três raízes. E o que é uma raiz? Uma raiz, ou a raiz da equação, ou a raiz de um polinômio, nada mais é do que o valor da variável x que faz com que o polinômio seja igual a zero, ou o valor da variável x que faz com que a equação seja satisfeita. Quais os valores de x que, se substituídos aqui, dão zero? Feito os cálculos, dão zero. Satisfaz a equação. Muito bem. Então, se eu tenho uma equação do terceiro grau, eu tenho três raízes. Elas podem ser três raízes reais, as três raízes iguais ou as três raízes reais diferentes, ou duas raízes complexas e uma raiz real, tá? Lembrando que as raízes complexas sempre aparecem em pares. Beleza? Então, muito bem. Então, se eu tenho uma equação do terceiro grau, então eu tenho três raízes, x1, x2 e x3, ok? Muito bem. Esse exercício eu posso fazer também por Briot-Ruffini, como nós já fizemos nos exercícios anteriores. Mas eu vou trazer um método mais simplificado para vocês, pelo método da fatoração, pelo fator comum por agrupamento. Eu já fiz alguns exercícios assim, E eu mostrei para vocês como que a gente transforma uma expressão algébrica em fatores mais simples, no produto de fatores mais simples para nós podermos resolver esta equação, ok? Muito bem. Então eu vou fazer esta equação pelo método da fatoração por agrupamento, fator comum por agrupamento. Então, o que significaria o fator comum? Então, eu vou observar, eu tenho nesta equação quatro termos, x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 4x e menos 12. Na verdade, isso aqui é um polinômio, quatro termos, a soma e subtração de quatro monômios. Olhando esses quatro monômios, eu tenho algum termo que é igual, que pertence aos quatro ao mesmo tempo? Ou que ele é comum aos quatro termos? Não. Porque aqui eu tenho x, aqui também, mas aqui eu não tenho x. Eu poderia dizer que então o x seria o fator comum, mas não, porque aqui eu não tenho. Então eu não posso usar simplesmente o fator comum, que é o primeiro tipo de fatoração. Eu também não posso considerar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, porque aqui eu tenho quatro termos, e para ser um trinômio eu tenho que ter três. Eu também não posso considerar que esse é um trinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que seria uma equação do segundo grau, porque é uma equação do terceiro. Também não posso considerar que isso é o cubo da soma, porque eu não tenho nenhum número aí que parece ser um cubo, por exemplo, 1, 8, 27, não tenho, 64, 125, não tenho. Então, não pode ser nem o cubo da soma, nem o cubo da diferença. O que me resta, então, é acreditar que a única maneira que eu posso fazer isto é pelo fator comum por agrupamento. E o que significa fazer isso por agrupamento? Significa eu pegar a cada dois termos, aqui, ó, este com este, e agrupar em fatores comuns. Ou seja, pegar primeiro esses dois. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui ao mesmo tempo? Vamos pensar da seguinte maneira para facilitar. O x ao cubo é x vezes x, ok? E o 3x ao quadrado é 3 vezes x, ok? Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Aqui eu tenho x vezes x, que na verdade é x ao quadrado. E aqui também eu tenho x vezes x, que é x ao quadrado. Então eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Muito bem. Se eu tirei x vezes x daqui, quem que sobrou? Sobrou esse x, certo? Ou seja,
Se eu fizer x ao cubo dividido por x ao quadrado, vai dar x sendo elevado a 1. Porque x ao quadrado vezes x elevado a 1 dá x elevado ao cubo. Agora, do lado de cá, mais 3 vezes x vezes x. X vezes x é x ao quadrado. Eu já coloquei o x ao quadrado aqui fora. Quem sobrou? Sobrou o 3. Se eu fizer a prova real, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E x ao quadrado vezes 3 dá 3x ao quadrado. Ok? Muito bem. Qual é a ideia da faturação por agrupamento? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. A ideia é que neste termo aqui, eu tenha um parênteses igual a esse, ou seja, alguma coisa que multiplica x mais 3. Então vamos lá? Então eu vou colocar um sinal aqui, ó. Então aqui eu tenho 4x. Olha o que eu vou fazer. O menos 12, eu posso escrever o 12 como sendo 1 vezes 12, ou 2 vezes 6, ou 3 vezes 4. Vou fazer isso, ó, 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, que dá 12. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Olha lá, o 4, certo? Vou colocar esse sinal de menos aqui. Então, eu vou colocar o 4 em evidência, certo? Tomem cuidado por causa desse sinal de menos, ó. 4x dividido por 4, dá quanto? X. Se eu fizer menos 4 vezes x, vai dar menos 4x. Agora, eu tirei, aqui era menos 3 vezes 4. Eu tirei o 4 e coloquei aqui fora. Quem sobrou menos 3, tomem cuidado. Olha por quê. Se eu colocar menos 3 aqui, duas coisas vão estar erradas. Primeiro, que se eu fizer a distributiva, menos 4 vezes x dá menos 4x, só que menos 4 vezes menos 3 não dá menos 12, dá mais 12. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar mais 3 aqui. Agora sim, ó. Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes mais 3 dá menos 12. Beleza, os dois parênteses estão iguais. Tudo isso aqui igual a zero. O que eu vou fazer? Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? O x mais 3, que multiplica. Quem está do lado de fora? Aqui. O x ao quadrado. E aqui? O menos 4. Vou fazer outro parênteses, igual a zero. O que acontece? Eu tenho esse número, esse termo, x mais 3, que multiplica x ao quadrado menos 4 igual a zero. Para que o produto de dois números seja igual a zero, ou esse tem que ser zero, ou este tem que ser zero, ou os dois tem que ser zero. Então, é o que eu vou fazer, eu vou testar. Então, eu vou igualar. Então, este aqui igual a zero. Então, x mais 3 igual a zero. É uma equação. Como que eu resolvo isso aqui? Isolo o x. Então, o x dá menos 3. Ok? Encontrei uma raiz da função do terceiro, da equação do terceiro grau. Agora eu vou fazer o quê? Vou igualar o outro. Então, x ao quadrado menos 4 igual a zero. É uma equação do segundo grau. O que eu faço? Isolo x. X ao quadrado é igual a mais 4, porque está subtraindo, vem somando. Operação inversa da potenciação é a radiciação, só que eu tenho mais ou menos 4. Então, nesse caso, eu tenho mais ou menos 2. Então, quais que são as raízes dessa equação? O conjunto solução. Se eu colocar na ordem crescente, menos 3, menos 2 e 2. Olha lá, mais ou menos 2 e o menos 3. Está aqui. Encontrei as três raízes da equação algébrica. Ok? Eu vou fazer nessa videoaula só esse exercício. Eu vou fazer o outro exercício numa outra videoaula. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora, para ver se bate o cálculo, se eu fizesse pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini. É mais longo, mas eu vou fazer para a gente verificar, tá? O que consiste o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Eu olho o polinômio e observo o termo independente. Quem é o termo independente? É menos 12. Quais são os divisores inteiros do menos 12? Quem são? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Ok? Posso falar que isso aqui é um conjunto dos divisores do menos 12. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 números que são, 12 números inteiros que são divisores do menos 12. O que eu tenho que fazer para fazer pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini para encontrar as raízes da equação? Eu tenho que testar todos esses 12 números.
É lógico que se você fosse testar da ordem crescente, você chegaria até aqui, porque você já sabe os resultados. Mas se você não soubesse, você daria sorte, e ainda, né, que daria sorte porque as raízes seriam logo as primeiras aqui. Se fosse, por exemplo, as últimas, e você fosse testando, você ia levar muito mais tempo, tá? Então, o que consiste o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Consiste em eu fazer o seguinte, eu vou testando as raízes. Então, mais ou menos 1. Vamos fazer com 1 para ver se dá certo. Eu já sei que não vai dar, porque eu sei que as raízes são menos 3, menos 2 e 2, certo? O que eu faço agora? Eu vou pegar os coeficientes numéricos do x, que é 1, 3, menos 4 e o menos 12. O menos 12 não é do x, o menos 12 é a constante, é o termo independente. Eu coloco aqui separado. Se o resto da divisão der zero, significa que esse número aqui é raiz da equação. Se der diferente de zero, não é. Então vamos lá. Então eu baixo 1 aqui, ó. Desço 1. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 1 vezes 1, 1 mais 3, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 12, menos 12. O que aconteceu? Deu diferente de 0. Então significa que esse número não é raiz. Eu já sabia, né? Olha lá. Vou testar 1, também não vai dar. Vou testar o 2. Então vamos testar para o 2. Vamos testar para o 2. Olha lá. Então o que eu vou fazer? Vou copiar 1, 3 e menos 4. 1, 3 e menos 4. Só os coeficientes numéricos do x. E aqui eu vou colocar o termo independente, que é menos 12. Então eu vou descer 1. Então 1 vezes 2, 2. Mais 3, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4. 10 menos 4, 6. 6 vezes 2, 12. Menos 12, 0. Tá aqui, ó. Deu certinho. Se deu 0, é porque este número aqui é raiz do polinômio, ou da equação. Tá aqui, ó, 2. O que eu vou fazer? Vou fazer para o menos 2. Então, menos 2. Então, se eu dividir um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau, esse polinômio aqui é do segundo grau. Então, é x ao quadrado mais 5x mais 6, igual a 0, certo? Então, aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 5 e aqui eu vou colocar 6. Então, desço 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 5 dá 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 deu 0. Olha lá. Deu 0 significa que este número aqui é raiz do polinômio. Vou testar agora para o 3. Eu sei que não vai dar, né? Então eu dividi o polinômio do segundo grau por um polinômio do primeiro grau. O polinômio que restou aqui é do primeiro grau. Então 1x mais 3. Ora, eu nem preciso fazer então a divisão por Briot-Ruffini, porque x mais 3 é igual a 0. Equação simples do primeiro grau. Isolo o x, mais 3, operação inversa, menos 3. X igual a menos 3. Encontrei a terceira raiz. Olha que belezinha. Muito mais prático fazer por fatoração, assim do que assim, né? Porque você, aqui no caso, só fez 4, errou uma. Mas você poderia ter feito todas elas até chegar nas 3, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, aproveitado e até a próxima. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e muito rock and roll.